Oi pessoal, eu sou a Dandara e esse é o Revolutrans. Oi pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à série da Angela Davis e a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 3 do livro Mulheres, Raça e Classe. Vocês podem assistir os outros vídeos no canal mesmo. E a gente já queria lembrar vocês que é muito importante o joinha no vídeo se você gostou e também que você se inscreva no canal. Bom, no capítulo 3 do livro Mulheres, Raça e Classe, a Angela Davis desfaz o mito de que a luta pelos direitos das mulheres tivesse começado em Londres à época da Convenção Escravagista de 1840. Pelo menos não era assim que a Lucretia Mott via. A Lucretia Mott era uma ativista negra e que sofria muito preconceito. Então, para ela, a luta pelo direito das mulheres começou muito antes disso. Entretanto, elas ficaram empolgadas com aquela convenção anti-escravagista lá em Londres e chegaram nos Estados Unidos e promoveram uma convenção que foi realizada em Seneca Falls. E aí, lá foi uma convenção dos direitos das mulheres. Nessa convenção, elas fizeram a primeira proposta da pauta sufragista, a fim de que as mulheres pudessem votar nos Estados Unidos. Nessa convenção, os direitos básicos que eram exigidos eram os das mulheres do ponto de vista do matrimônio e a opressão que elas sofriam com esse matrimônio. Essa convenção ela descaracterizava e desmerecia duas outras categorias oprimidas, que era a categoria das mulheres negras, que eram escravas ainda, e das mulheres operárias, porque a gente já está num mundo onde a produção está mudando. E aí uma dessas mulheres, elas só foram consideradas depois nessa convenção, porque uma delas, a Charlotte Woodward, ela ficou revoltada com o tratamento que ela recebia da família dela. O marido dela, ela trabalhava fazendo costuras e o marido dela pegava todo o dinheiro que ela tinha e obrigava ela a trabalhar e ele pegava esse dinheiro falando que esse dinheiro não era dela. Então assim, ele não deixava nada para ela. E aí elas perguntavam quando as mulheres operárias iam ter algum tipo de direito. Entretanto, esses movimentos e a Convenção de Seneca Falls, eles não conseguiam, os movimentos anti-escravagistas também, não conseguiam implementar políticas antirracistas. Porque a Angela Davis fala que essa foi uma grave deficiência dos movimentos sociais à época e que foi transferida para o movimento de mulheres. As irmãs Grinquet falavam muito sobre isso porque defendiam que a causa da libertação negra deveria vir atrelada à libertação das mulheres. E aí, ao mesmo tempo que a Charlotte Woodward denunciava isso, que o direito das mulheres operárias não era visto nesses movimentos, as irmãs Grinquet também denunciavam que os movimentos não conseguiam implantar políticas antirracistas. E aí a Angela Davis fala que essa grave deficiência foi transferida para o movimento de mulheres. As irmãs Grinquet elas já denunciavam isso há bastante tempo, falando que os movimentos anti-escravagistas tinham políticas racistas dentro de si e não conseguiam implantar políticas antirracistas, porque eles defendiam, na verdade, o grande capital, Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde. E aí, junto de toda essa movimentação, em 1827, uma mulher chamada Matilda escreveu no Freedom's Journal, que é um jornal de negros, o Jornal da Liberdade, falando sobre a educação das mulheres. Falando e exigindo sobre a educação das mulheres. Com isso, levantou-se a pauta também da educação das mulheres, tanto negras quanto brancas. Mas, para além disso, no meio dessas convenções, um nome foi começando a surgir em defesa dos direitos das mulheres negras, óbvio, que é da Sojourner Truth. Essa mulher, ela fez todo mundo tremer num discurso que ela se perguntava: eu não sou uma mulher? Porque ela não se percebia considerada dentro daqueles movimentos, mas ao mesmo tempo ela se percebia enquanto mulher. Então ela se questiona o tempo todo nesse discurso: eu não sou uma mulher? Querendo dizer do fato de que então mulheres negras não têm de ser consideradas na luta das mulheres, eu não sou uma mulher também para ser considerada, e com isso ela colocou medos nos homens e nas mulheres, porque alguns homens eram contra aqueles movimentos, mas a grande maioria deles
defendia o movimento escravagista porque estava defendendo, como eu falei um pouquinho antes, o direito da sociedade capitalista, que estava começando a se formar, de uma burguesia que queria juntar dinheiro e ter mão de obra barata para poder funcionar. E aí a liberdade das mulheres negras seria uma pedra no sapato, porque ele seria mais uma classe que ia acessar o mercado de trabalho, mas que ia ter os seus direitos reivindicados, porque já tinha um movimento formalizado. Só que durante esse processo todo, que essas mulheres foram fazendo convenções pelos direitos das mulheres, as mulheres perceberam que o racismo ele não existia só no sul dos Estados Unidos, mas que ele existia nos Estados Unidos todo. E perceberam também que essa guerra anti-escravagista e a guerra da União, as mulheres perceberam que a guerra do Sul, da União contra os confederados, do Sul contra o Norte, era muito mais do que uma guerra só pela libertação dos escravos, mas era uma guerra da luta dos trabalhadores mesmo. Era uma reorganização de capital e uma luta contra as classes trabalhadoras. E aí a Angelina Grinke, ela muito perspicaz no seu discurso aos soldados da Segunda Revolução, ela fala o seguinte, que o combate pela igualdade das mulheres poderia ter sido travado de modo muito mais eficiente se associado ao combate pela libertação negra. Bom, gente, era um pouco isso que a gente queria falar sobre o capítulo 3. O livro é fantástico. O capítulo 4 e o capítulo 5 eu já li, estou fazendo um resumo e é bem interessante, tem várias reviravoltas nos movimentos, assim como acontece em todo movimento social. Então continue com a gente. Você pode me acessar nas redes sociais. No Twitter eu sou @dandaratrans, no Instagram revolutransoficial. Você pode também assinar o canal aqui e ver esse vídeo sobre o capítulo 2 desse livro aqui. Muito obrigada, um beijo e até mais.